Olá, meu nome é Edmilson Pereira e este já é o 10º vídeo em que eu trato sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. E também quero dizer a vocês que este vídeo encerra a série de aulas sobre esse assunto. Sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. No 8º vídeo, eu resolvi um sistema compatível e determinado, ou seja, um sistema possível e com uma única solução. Por isso, possível ou compatível e determinado. No vídeo correspondente à parte 9, eu resolvi um sistema possível ou compatível, ou seja, um sistema com solução, só que indeterminado, infinitas soluções. Enquanto o possível e indeterminado tem uma única solução, o possível e indeterminado tem infinitas soluções, que foi o que eu resolvi no vídeo passado, no 9º vídeo. E encerro, conforme já disse, esta série de aulas sobre o sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, com este exemplo que é um sistema impossível ou incompatível, ou seja, ele não tem solução. Lembrando a vocês também que no sistema possível e indeterminado, a sua solução gráfica é através de duas retas que se intersectam, ou se cruzam, ou se encontram, ou disputam um único ponto. E esse ponto é exatamente a solução do sistema. No sistema possível e indeterminado, as retas são coincidentes. Enquanto no determinado as retas são concorrentes, porque concorrem a um único ponto, no indeterminado as retas são coincidentes, ou seja, elas têm o mesmo ponto, os mesmos pontos. Elas possuem os mesmos pontos, mas na hora que vai se traçar é uma sobre a outra, como se uma estivesse sobre a outra. Por isso coincidentes, porque elas disputam os mesmos pontos, não apenas um, como no determinado, mas vários pontos que constituem a sua solução, a solução do sistema. E nesse de hoje vocês vão observar que as retas, elas são paralelas, ou seja, elas não têm ponto comum. Por isso o sistema é impossível, não tem solução. No final deste vídeo, se você tiver gostado da aula, dê o seu like e se ainda não for inscrito neste canal, eu peço a gentileza de se inscrever, por favor. Então vamos à solução gráfica ou solução geométrica do sistema. Vou trazer para cá, como sempre tem feito, a primeira equação. Quem é a primeira equação? A primeira equação é x mais y igual a 1. Então, o sistema é formado por essas duas equações, sendo que a primeira é x mais y igual a 1, eu trouxe para cá, e a segunda é menos x menos y igual a 2, e nós estaremos tratando dela daqui a pouco. Então, lembrando ainda que como as equações são do primeiro grau, as duas equações que formam o sistema são do primeiro grau, então seus gráficos são retas. Para encontrar esse gráfico, essa reta no plano cartesiano, precisamos de dois pontos. Apenas dois pontos, exatamente porque o gráfico é uma reta. E para obtermos esses dois pontos, nós precisamos de dois pares ordenados para cada uma destas equações aqui.
E para obtermos dois pares ordenados para cada uma destas equações, nós atribuímos dois valores quaisquer ou arbitrários a x para encontrar dois valores respectivos de y. Então, essas explicações, esses lembretes eu estou sempre fazendo a cada vídeo, só para ficar bem entendido. Então, vou atribuir aqui o primeiro valor para x, para encontrar o primeiro par ordenado. E esse primeiro valor que eu vou atribuir para x é o zero. Procura-se atribuir valores pequenos para facilitar, já que eles são arbitrários, ou seja, pode ser qualquer valor. Então, nesse caso, no lugar do x igual zero, eu vou repetir o mais aqui, vou repetir o y, vou repetir o igual e repetir o 1. Muito bem, aí fica 0 mais y igual a 1. Como 0 é elemento neutro da adição, 0 mais y dá y. Isso aqui igual a 1. Pronto, está resolvido. Não tem nada de extraordinário. Então, eu já tenho aqui o valor, 1 para y, que encontramos a partir do zero que atribuímos para x. Nesse caso, o par ordenado será 0, que é o x, o valor do x, e 1, o valor do y, que se encontrou substituindo o x por 0 na equação. Bom, vamos agora encontrar o segundo par ordenado dessa segunda equação, dessa primeira equação, aliás. O segundo par ordenado. Vou trazer a equação para cá novamente, a primeira equação, essa aqui, ó, x mais y igual a 1. A primeira equação, certo? E agora, para encontrar o segundo par ordenado, eu vou atribuir o valor 1 para x. Vou atribuir o valor 1 aqui. Então, vai ficar, no lugar do x fica o 1, eu vou repetir aqui o mais. Vou repetir o y. E vou repetir o 1 aqui no segundo membro, ou seja, depois da igualdade. Então, fica 1 mais y igual a 1. Isolo o y aqui no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. Repito o 1 aqui, depois, que já está aqui. E esse 1 que está positivo, porque ele vem sem sinal, então ele é positivo. Eu trago para cá com o sinal trocado, logo ele vem negativo. Troca um termo de membro, troca também de sinal. Aqui ele está no primeiro membro, antes da igualdade. Trazendo para depois da igualdade, o segundo membro, ele vem com o sinal trocado. Se aquele é positivo, ele vem negativo. De modo que 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. E nós já temos, então, o outro par ordenado que precisamos nessa primeira equação, que é 1, o x e 0, o y. Então, observem que quando o x é 0, o y é 1. E quando o x é 1, o y é 0. Aí eu vou puxar o papel para cá e vamos pegar agora a segunda equação. A segunda equação é menos x menos y igual a 2. Vamos achar agora seus pares ordenados, seus dois pares ordenados. Então, está aqui menos x menos y igual a 2. E, novamente, para encontrar o primeiro par ordenado, eu vou atribuir novamente o zero. São valores simples, que fica mais fácil de trabalhar, zero. Então, o x vai ser 0. Eu vou descer o menos para cá, então fica menos 0. 0 não é positivo nem negativo, mas como tem o menos, a gente não pode ignorar. Menos y igual a 2. Ora, menos 0 com menos y vai dar menos y. Igual a 2. Como o y está negativo, vamos torná-lo positivo. E como é que se faz isso? Multiplicando toda a equação por menos 1. Porque numa equação, o que se faz no primeiro membro, antes da igualdade, deve se fazer também no segundo. Então, eu tenho que multiplicar toda a equação para tornar esse y aqui positivo. Então, menos y vezes menos 1
vai dar y, porque multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. Se está negativo, passa a ser positivo. Igual, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, já temos o primeiro par ordenado para esta segunda equação. Quem é ele? O zero que se atribuiu para x e o menos 2 que a partir dele se encontrou como valor de y. Então, fica 0 e menos 2. Vamos agora encontrar o segundo par ordenado desta equação. Vou trazer para cá novamente a segunda equação. Menos x. Vou segurar um pouco a folha aqui para não escorregar. Menos x menos y igual a 2. Está dando para ver. E vou agora atribuir 1 para x. No lugar do x, eu vou colocar 1. Tá aqui. Só que o x é negativo, o 1 também vem para, o menos também vem para cá. Então, o 1 é o valor que se atribuiu a x, mas como o x é negativo, o sinal do x acompanha o 1. Menos o y, só repito aqui, igual a quem? A 2. Então, vai ficar menos y, aqui no primeiro membro, isolado, ou seja, sozinho, antes da igualdade, igual a 2. E esse menos 1 vem para o segundo membro com sinal trocado. Se ele está negativo, ele vem positivo. Certo? Ele vem positivo. Então, vai ficar menos y igual a 3. Porque 2 mais 1 dá 3. Vou ter que multiplicar por menos 1 para tornar esse y positivo, pois ele está negativo, então eu preciso torná-lo positivo, multiplico por menos 1. Menos y vezes menos 1 dá menos y. E 3 vezes menos 1, ou melhor, desculpem, menos y vezes menos 1 dá y, mais y. Então, deixa eu apagar aqui. Estou multiplicando por menos 1 exatamente para tirar dele esse sinal de menos. Então, isso aqui é y, tá? Não tem menos não, é positivo. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aí tem-se o outro par ordenado, que é o menos 3. Então, deixa eu só recapitular para ver se está tudo certinho. Vou trazer para cá. Aqui, a segunda equação, aqui se atribuiu 0. Então, é menos 0, por causa do sinal de menos y igual a 2. Menos 0 com menos y dá menos y igual a 2. Para tornar o y positivo, multiplica por menos 1, então menos y vezes menos 1 dá y, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Neste caso, o par ordenado é 0, deixa eu ajeitar esse 0 um pouquinho mais aqui. O par ordenado é 0 e menos 2. O segundo par, ainda na segunda equação, eu trouxe para cá menos x, menos y, igual a 2. Segunda equação. Então, x é 1, mas como o x está negativo, o sinal negativo do x acompanha também o 1 aqui que eu atribuí para o x. Então, fica menos 1. Menos y igual a 2. Então, vou isolar menos y aqui no primeiro membro da equação. E vai ficar igual a 2. E esse 1 que está negativo, ele vem para cá positivo. Aí vai ficar menos y igual a 2 mais 1. Menos y igual a 3. Como o y está negativo, vamos multiplicá-lo por menos 1 para torná-lo positivo. Então, menos y vezes menos 1 dá y. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aí já temos o outro par ordenado, que é 1 para x e menos 3
para y. Tranquilo? Então, agora que eu vou traçar o gráfico no plano cartesiano, eu vou fazer o seguinte. Para termos uma visão melhor, para que se tenha uma visão melhor, eu vou trazer os pares ordenados para cá. Os pares ordenados da primeira equação é 0 e 1. E o outro par ordenado é 1 e 0. Está aqui. 1 e 0. Da segunda equação é 0 e menos 2. E o outro par ordenado é 1 e menos 3. 1 e menos 3. Agora eu vou traçar o gráfico. 1 e menos 3. Agora eu vou traçar o gráfico. Aqui eu acredito que dê. Vou fazer aqui o eixo vertical, o eixo das ordenadas, o eixo dos y. E aqui o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo do x. Lembrando que no eixo vertical, o eixo das ordenadas, o eixo dos y, para cima é positivo, para baixo é negativo. No eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo dos y, para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, vamos aos gráficos. O primeiro ponto, o primeiro par ordenado da primeira equação é 0, correspondente a x, e 1, correspondente a y. Como ele é 0, ele é nulo. Ele é nulo. Então, o ponto vai ser traçado só no eixo das ordenadas, ou eixo vertical, ou eixo dos y. No 1, para cima, porque é positivo. Lembrando ainda que cada quadradinho desse corresponde a uma unidade, então esse ponto vai ser bem aqui. E para não esquecer, vou colocar aqui com a cor laranja, esse ponto aqui, ele é quem? 0 e 1. Tá aí, 0 e 1. 0 e 1. O outro ponto da primeira equação, ou o outro par ordenado, é 1 e 0. Neste caso, quem é nulo é o 0. Se o 0 é nulo, então o ponto vai ficar traçado sobre o eixo horizontal, ou sobre o eixo do x, ou sobre o eixo das abscissas. Então, é no 1. É bem aqui, ó. Para a direita. Um pontinho, uma unidade, um quadradinho ou uma unidadezinha para a direita. Aqui. Certo? Então, esse ponto, deixa eu colocar bem aqui que não vai atrapalhar. Acredito que aqui não atrapalha. Este ponto é 1 e 0. Aqui, 1 e 0. E agora eu vou traçar o gráfico, ou vou traçar a reta desse ponto, desses dois pontos, ou seja, da primeira equação. A primeira equação. Vou traçar aqui com o lilás. Pronto. Vou traçar com o lilás. Então, essa primeira equação, a reta é essa aqui,
eu vou colocar aqui a equação x mais y igual a 1. Certo? Aí está. Agora vamos traçar o gráfico ou a reta da segunda equação, que é menos x, tá aqui. Segunda equação, menos x menos y igual a 2. E seus pares ordenados estão aqui, 0 e menos 2, 1 e menos 3. Vamos pegar logo 0 e menos 2. Você já sabe que o 0 é nulo, então o ponto vai ser sobre o eixo dos y, ou sobre o eixo das ordenadas, ou eixo vertical, para baixo, porque é negativo, 2 quadradinhos. Então, aqui daqui para cá é um quadradinho, daqui para cá é outro. Pronto. Então, esse ponto, eu vou colocá-lo bem aqui. Quem é ele? 0 e menos 2. 0 e menos 2. O outro ponto é 1 e menos 3. 1 fica aqui, tá bem aqui, e menos 3 vai descer 3 quadradinhos, 1, 2, 3, bem aqui. Certo? Então, repetindo, o outro ponto é 1 e menos 3. 1 está aqui, ó, que é o x, e menos 3, o y é negativo, é para baixo. 1, 2, 3. Então, deixa eu escrever aqui esse ponto. Esse ponto aqui, vou colocar bem aqui. 1 e menos 3. Estão vendo? 1 e menos 3. E agora eu vou traçar esse outro gráfico dessa segunda equação. Traçar o gráfico da segunda equação. Deixa eu traçar aqui com bastante cuidado, para não ficar feio. Aqui. Esse é o gráfico da segunda equação. Mais um pouquinho para cá. Bem no meio aqui. Pronto. Estão vendo? Então, como na segunda equação o x é negativo, esse gráfico é como se ele estivesse vindo de lá para cá. Por isso eu vou colocar bem aqui, ó. A segunda equação veio menos x menos y igual a 2. Bom, agora que vem o significado. Já falei no início que essas retas, elas são paralelas. As retas paralelas, elas não têm ponto comum. Se elas não têm ponto comum, elas não se encontram em nenhum lugar. Se elas não se encontram em nenhum lugar, ou seja, não tem ponto comum entre elas, a solução do sistema é vazia. Então, recapitulando, quando o sistema é possível e determinado, ou compatível e determinado, ele tem uma única solução e as suas retas são concorrentes. Ou seja, elas se cruzam, elas se intersectam em um ponto. E é exatamente esse ponto a solução. Quando o sistema é possível ou compatível e indeterminado, ele tem infinitas soluções e suas retas são coincidentes. Ou seja, é como se você estivesse colocando uma sobre a outra, porque elas coincidem. Elas vão passar pelos mesmos pontos, por isso elas coincidem. Então, a solução gráfica delas, do sistema indeterminado, é dada por retas coincidentes.
uma em cima da outra, para se dar uma explicação mais grosseira. E quando o sistema é impossível ou incompatível, como é este caso aqui, ele não tem solução. Ele não tem solução, portanto, o seu gráfico ou a sua solução gráfica é representada por duas retas paralelas, exatamente porque elas não vão se encontrar em lugar nenhum, como vocês podem ver aí. Então eu encerro aqui esta série de aulas, como eu já falei, sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, e espero que você tenha gostado, e eu agradeço muito a atenção de vocês, e os aguardo aí num próximo vídeo que estarei publicando aqui neste canal. Muito obrigado.